Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Vamos lá, hoje é a nossa aula Por Trás das Cenas, parte 2. Vamos ao tema gênero textual roteiro, habilidades do currículo, analisar entre os textos literários e entre textos e entre estes e outras informações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Déia. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Seguinte, meus amores, eu vou começar a aula mandando só 3 beijinhos rapidinho, tá? E aí, se der tempo, a gente conclui no final, certo, Déia? Tem um especial para o Iago, que ele falou comigo, falou com a Andréia. Ele assiste a aula, a mãe dele assiste a aula, e o irmãozinho dele, o Enzo, tá agoniado porque ele quer o beijo. Então, beijo, Enzo, para você. Beijo, Iago. E o Iago, ele produz várias coisas. Ele já mandou podcast, já mandou charada. Ele participa ativamente da aula, certo? E deixa eu só complementar, não é só ele, é a família, porque o pai participou ontem, o primo participou e a madrinha também. Um beijo para todos vocês. Olha que máximo, gente. É maravilhoso isso. E a Nayane, que ela fez uma postagem para a gente com algumas anotações, resumo da aula. E a Isabela, que também fez o bolo. Ainda temos gente fazendo bolo. Nossa, tá rendendo esse bolo. Tá rendendo esse bolo e eu ainda não fiz o bolo, prometo fazer. Então é isso, meus amores. Bora lá começar essa aula. Nossos objetivos de hoje na tela. Estudar o gênero textual roteiro por meio de interpretação textual, elementos e características. Responda no chat. Vamos começar com a nossa interação aí. Vamos retomar o tema estudado para dar prosseguimento. Resuma em algumas palavras qual é o enredo do roteiro que vimos até agora. Então, o que vocês se lembram que nós vimos ontem? Lá, cena 1 e cena 2. Tenta resumir para a Pro com algumas palavras-chave para tentar a gente conseguir dar prosseguimento, porque, obviamente, que vocês não vão conseguir resumir tudo, certo? Então, 2 minutinhos, tá bom? Já voltamos. E aí, Andréia, o que eles colocaram? Vamos lá. Eles resumiram muito. Foram literalmente palavras-chave, né? Entendi. Vamos lá, mas alguns colocaram também. Esfinge, charada, charada e enigmas. Aí o Caio colocou assim, enigma da esfinge adaptado com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Charadas e enigmas da esfinge. Pedrinho e Emília vão salvar tia Anastácia. Legal, esse aí chegou perto, né? Ana Carolina também, charada, enigmas e esfinge.
Rafael, charadas, esfinge, enigmas, me responda ou te devoro. Aí Achei ajudou bonitinho ali a esse. esfinge, né? Aham, achei bonitinho. Então, seguinte, vamos lembrar aqui. Então, na cena 1, justamente tinha lá no roteiro o que acontecia, né? Que eles iam o quê? Salvar a tia Anastácia. Ok? Eles iam lá nas cidades antigas que eles falavam, salvar a tia Anastácia. Eles encontravam uma pessoa, vocês se lembram? Que indicava a eles que eles tinham que ir em algum lugar, que a gente vai retomar hoje, para ter uma pista da tia Anastácia. Chegando lá, que era o oráculo, eles tinham que responder algumas perguntas. E aí quase todos conseguiam responder, menos o Visconde. E quem que dava a dica para o Visconde? O Pedrinho, né? Que cochichava, que até aparecia essa parte no roteiro. Então a gente tinha que tentar lembrar o enredo em si. Eu vou dar um desconto, Deia, porque assim, pouco tempo, né? E eu falei das palavras-chave, mas a gente tem que tentar lembrar da história em si. Algumas pessoas conseguiram se aproximar mais. Pelo menos o motivo principal. Por onde começou essa história? Qual que é o clímax aí dessa história que vai acontecer depois? Será que eles conseguem achar a tia Anastácia? Será que eles conseguem resgatar a tia Anastácia? O que será que acontece? Vocês estão curiosos? Então a gente vai saber hoje. Só coloquei aquela imagem da esfinge ali para a gente retomar, né? Eu não sei se é o Sidney que é o intérprete hoje, eu acho que não, porque o Sidney ia adorar ler isso daqui, porque o Sidney fala alemão, inglês, francês. O que mais que ele fala, Andréia? Acho que era isso, alemão, inglês, maravilhoso. Francês, acho que era isso. Aí, continuando aí, então, leitura do nosso texto, a esfinge e o oráculo, cena 3. Deixa eu colocar aqui no computador, que vai ficar mais fácil para eu conseguir ler. Andréia, você me ajuda? Ajudo. Então, eu leio, aí você faz o peregrino 1, aí o peregrino 2, e a gente vai tentando inverter, porque certinho não fica, porque não temos todos os personagens, certo? Então, vamos lá. A esfinge e o oráculo de Apolo. Cena 3. Em Delfos, inúmeros peregrinos ali reunidos vieram rodeá-los cheio de maior curiosidade. Peregrino 1. Quem são vocês? Peregrino 2. De onde vem? Pedrinho. Viemos consultar a Pítia. Juntos. Oh, a Pítia. Peregrino 3 disse: os consulentes têm de oferecer ao santuário uma dádiva de valor. Sem isso, não são recebidos. E esta agora, não temos ouro, nem nada de valor para oferecer ao santuário. Como há de ser? Emília, nada mais simples. Se não temos ouro nem estátuas, temos o Visconde. Podemos oferecer o Visconde como uma das maiores curiosidades da natureza e juro que os sacerdotes aceitam. E depois ele foge e continuamos a nossa viagem. Acaba aí essa parte do texto. Se vocês repararem, como a gente disse, são alguns personagens aí que entraram na história, certo, Andréia? E aí vai ter um rumo diferente essa história. Então vamos lá, meus amores. Bora lá. Responde aí no chat para Pro. 1. Outros personagens entram em cena. Quais? Vamos lembrar da escutativa agora, hein? E 2. Por que Emília pensou que Visconde poderia ser uma boa dádiva de valor? Use seus conhecimentos prévios. Você já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Alguma versão aí na vida? Andréia, você já assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu assisti, era da minha época. Eu assistia também lá na Cultura, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu amava assistir. E nós temos outros, até foi para outro canal depois, né? Com uma releitura, enfim. Mas se você já assistiu, por que será que Visconde poderia ser uma boa dádiva? Algo de valor para ser trocado pela informação ou pela tia Anastácia. Por que será? Então, vocês vão aí ativar os conhecimentos prévios e tentar responder para mim. E lembrar dos personagens, tá bom? Então, 2 minutinhos.
E a ideia, gostei das respostas, hein? Uhum. Vamos lá, Cauane, a Vitória, o Guilherme e a Paloma, entre outros, tá? Colocaram os peregrinos, as novas personagens, certo? Certo. E a segunda, que é porque ela pensou, né? Porque Emília pensou no Visconde, nós temos aqui a Fernanda, o Mauro, colocaram que é porque o Visconde é inteligente. E a Fernanda ainda colocou, aí ele seria útil. Porque ele não é útil se ele não for inteligente. A Joana disse o seguinte, os peregrinos, acertou também, colocou, porque ele é velho e tem muita sabedoria. Achei super interessante o conceito de que velho, seja uma né? pessoa velha, né? Muito bom, gostei, bem legal. Então vamos lá, verificando as respostas aí. Os personagens que entraram realmente foram os peregrinos, né? Foram 3 peregrinos, o 2 e o 3, né? Temos as falas aí de cada um e temos até uma fala deles juntos. E por que Emília pensou em Visconde? Visconde é um boneco feito de sabugo de milho, como alguém colocou, certo? Também alguém colocou Cuja isso. sabedoria obteve através de livros da estante de Dona Benta. Apesar de ser um Visconde, seu único pertence é a sua cartola. Isso, inclusive, para quem assiste o Sítio do Pica-Pau Amarelo, é algo que fica meio implícito, né? Por que Visconde? Né? Por que ele tem esse título? O que ele tem para ser Visconde? Nas aventuras é sempre escolhido por Pedrinho para fazer as coisas mais perigosas pelo fato de ele ser o quê? Consertável, gente. Então, se o Visconde quebrar, consegue arrumar o Visconde. Então, isso tá ótimo, né? Isto é, se ele estragasse, machucasse ou até morresse, tia Anastácia faria outro Visconde. Enfim, com linha, agulha, consertaria de alguma forma. Agora, o legal que muitos colocaram aí, por ele ser um sabugo de milho, então já é bastante interessante. De repente, poderia ser uma prenda, algo de valor, porque para eles é diferente, né? Alguém que fala, que anda. Alguém colocou essa resposta que eu não consigo lembrar o nome. E tem a questão da sabedoria, que alguém colocou também, que ele é velho, né? E o Felipe colocou porque ele é exótico. Ele é exótico, exatamente. E assim, realmente, novinho ele não é, né, Andréia? Não, novinho não. Então, ele é velho, entre aspas, né, gente? Porque essa palavra velha tem várias conotações aí, a gente aprendeu esse sentido figurado. Mas realmente ele não é uma pessoa jovem. E tem esse implícito que eu achei interessante que vocês deixam, porque uma pessoa mais velha, vamos colocar assim, ela tem mais sabedoria de vida, ela já aprendeu mais coisas, ela já passou por mais coisas, certo, Andréia? Então, ela tem algum ensinamento para nos passar. Mas, para quem assistir a história, Pedrinho sempre coloca a Visconde numa enrascada. Aí eu fiquei chateada agora quando ela falou para mim, certo, Andréia? O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Fique implícito aí, André. Certo, Andréia? Vamos lá, ó. Uma outra coisa que vou complementar. A questão do Visconde, é que Visconde é um título nobre aí também, né? Ele é superior a barão e inferior a conde. Então tem uma discrepância aí, Sim, né? antigamente quando a gente tinha monarquia, né? Rei, rainha, visconde, então também duque. Isso deve ser levado em consideração, né? Nessa questão de Exatamente. por que ele Só ser que de valor, o que né? ele tinha, esse visconde? Coitado. Só a cartola. Gente, ele era muito apegado à cartola dele. Muito apegado, né? Então, é algo aí que também é importante para as cenas que nós vamos ver. Então, vamos continuar aí. Cena 4. Andréia, você me ajuda? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu começo? Bora lá, Andréia. A gente começo? não pode mudar Eu o começo? bordão. Eu começo? Pode ser. E assim foi feito. Pedrinho aproximou-se do sacerdote e disse que viera consultar a Pítia, trazendo como dádiva um dos maiores prodígios do mundo, um milhoide, que falava muito bem, sabia 1000 coisas e não tirava a cartolinha da cabeça. Pedrinho para o sacerdote. Pode falar você. Veja a dádiva que trouxemos. Sacerdote examinando o Visconde com grande espanto. Não há dúvida que é um estafermozinho, deveras curioso. Aceitamo-lo como donativo ao santuário. Chegou, afinal, a hora da consulta. Pedrinho e Emília foram introduzidos na câmara do oráculo. Pedrinho, para Pítia, descabelada, envolta por um vapor que subia da terra. Queremos saber onde está nossa tia Anastácia, que sumiu lá no sítio da vovó. Uma mulher de quase 70 anos, lenço de ramagens Isso. na cabeça, mestra em bolinhos. Pítia, o trigo venceu a ferocidade do monstro de Guampas. Pronto, era só aquilo. Pedrinho e Emília retiraram-se desapontadíssimos.
Aí acaba aí a cena 4. Será que eles estão prestando atenção, hein, Andréia? Vamos lá. Estamos chegando aí no clímax da história, hein? E agora, nesta cena, aparece também uma nova personagem. Qual? Um minutinho só para vocês responderem, tá? Coloca aí no chat. E a ideia, o que eles colocaram? Olha, a maioria está colocando Pitya e alguns também estão colocando sacerdotes e Pitya. Então, Nicolas colocou Pitya, Mateus Pitya, Ana Júlia Pitya, Ana o Beatriz Bruno, disse que quer ser notada, que ela não quer notada aí, Ana Beatriz, foi João notada. Paulo, vários deles. Alguns colocaram, então, junto a Pitya, os sacerdotes. E teve gente que acrescentou um personagem aqui na história. Eu acho que foi a hora que foi tomar café, né? De repente olhou para o lado, olhou para o celular, chegou uma mensagem aí lembrou de um personagem da história e acrescentou aqui. Quem é? O Guilherme. Adorei. Então vamos lá. Quem entrou aí na história? A Pitya, de Pifo, ou Pito, né? Cujo significado é o quê? Serpente. Não vou dizer que isso aqui é uma serpente, pelo amor de Deus, gente, porque eu sei que os biólogos aí... É uma cobra, né? Não tenho certeza se é uma serpente. Mas foi a imagem que eu consegui achar. Então, finge que se não for uma serpente pelo amor de Deus, mas é só para vocês terem ludicamente aí o que poderia ser, tá? Você sabe dizer agora quem é Pitya na mitologia? Sem procurar no buscador, tá? E já ouviu falar dela? Então, assim... 2 minutos para ver se alguém... Se você não ouviu falar, não precisa nem colocar não, gente. Agora, se você ouviu falar, coloca aqui para mim. O que será a Pitya? Ou, de repente, pela história, o que vocês imaginam que pode ser? Porque é uma serpente. Uhum. Mas, né, qual é a finalidade dela? Quem é ela na mitologia? O que ela faz, tá bom? 2 minutinhos.
E aí, Andréia? Olha, a gente tem algumas aqui. A Letícia diz que Pite é uma serpente que protegia o oráculo de Apolo e protegia o santuário. O Leonardo disse que, que era uma sacerdotisa, na verdade. Ele colocou sacerdote e sacerdotisa, né? A Aline fez uma relação, aí o que a gente estava comentando agora. Acho que ela vai ter os poderes tipo da Medusa. Tipo da Medusa. Alguns levantaram a hipótese aí de ser a Medusa, que eu achei interessante, porque vocês associaram a cobra, né? Porque a Medusa não sai assim do cabelo, tem umas cobrinhas, né? Mas não é, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, anota aí, ó, como tarefa. Essas aulas estão rendendo várias pesquisas, né? E é interessante que vocês estão entrando num mundo novo, que é o da mitologia grega, que eu amo de paixão, tem mitologia grega e romana. Então, assim, se aprofundem nisso, porque eu acho que é algo interessante, divertido e instiga a leitura, certo, Andréia? Uhum. Então, não é. Então, vamos saber quem foi a Pítia aí? Deixa eu colocar aqui para eu conseguir ler mais rápido. A Pítia, em grego, eu não sei ler grego, infelizmente, né? Ou Pitonisa, serpente, era a sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos. Então, alguém colocou sacerdotisa aí, certo? Colocou certo. Antiga Grécia, situado nas encostas do Monte Parnaso. A Pítia era amplamente renomada por suas profecias, inspirada por Apolo, que lhe dava uma importância pouco comum para uma mulher do mundo dominado pelos homens da Grécia Antiga. O oráculo délfico foi fundado no século de 8 a.C., é que a letrinha é pequena, viu, gente? Mas é 8 a.C., e sua última resposta registrada ocorreu em 393 d.C., quando o imperador romano, Teodósio, ordenou que os templos pagãos encerrassem suas operações. Até então, o oráculo de Delfos era tido um dos maiores prestigiosos e fiáveis, é isso, Deia? Fiáveis oráculos do mundo grego. O nome Pítia, Pito ou Pifo, né, que às vezes o TH também tem esse som, cujo significado é serpente, é original de Delfos na mitologia. Os gregos derivavam este topônimo de verbo piten, que eu também não sei ler grego, de novo, serpente, assim denominado por causa da sacerdotisa que nele profetizava os oráculos. Então, ela fazia o quê? Lembrando, a Pítia era uma sacerdotisa e ela era uma profetisa. E ela profetizava aos oráculos lá. Então, assim, ela era de extrema importância. E novamente aparece Apolo aqui, certo, Andréia? Uhum. Que já apareceu. Quem derrotou a Esfinge? Apolo. Então, quem foi Apolo? Eu falei para vocês pesquisarem. Eu não chegou nenhuma pesquisa para mim de Apolo. Você acredita? Tá, eu tô hashtag ainda, chateada. Eu ia até falar de Apolo aqui, mas eu vou reforçar. Pesquisa de Apolo. Marca Pro e marca o Centro de Mídias, porque Apolo já apareceu aqui algumas vezes. Inclusive, nós temos vários livros aí de Apolo que podemos associar essa aula de hoje. Então, pesquisa aí, certo? Que aí na aula que vem eu falo, que é terça-feira. Aí, continuando aí, fôlego, respirar agora. Cena 5, Andréia, você começa? Tá. Emília, e agora? Em vez de nos dar uma resposta clara, vem com um quebra-cabeça. Confesso que fiquei na mesma. Pedrinho, temos que pensar. Emília, de repente, deu um grito. Eureka! Eureka! Achei, achei! Tia Anastácia está salva. Está sã e salva nos domínios do Minotauro. É isso. Pedrinho, por quê? Tudo está claro como água, Pedrinho. O trigo, quer dizer, tia Anastácia, porque ela, como cozinheira, lida com muito trigo, farinha de trigo, massa de trigo, pastéis, bolinhos, etc. E com as coisas gostosas que ela fez com a farinha de trigo, venceu, isto é, amansou a ferocidade do monstro de Guampas, que não pode ser outro senão o Minotauro. De todos os monstros que invadiram o palácio do príncipe Codadad, só havia um de guampas ou chifres, o Minotauro. Logo, tia Anastácia está sã e salva nas unhas do Minotauro. Viva! Pedrinho, isso tudo tem lógica. E onde mora o Minotauro? O Heleno, que nos acompanhou, deve saber. Vamos procurá-lo. Aí, pausa dramática. Aí a gente faz alguma referência aqui àquela cena, se eu não me engano, foi a cena 2 ou a cena 1, que fala, acho que era a cena 2, quando apareceu o Heleno, que ele falava do monstro, né? Que tia Anastácia poderia estar com o monstro. Então, assim, são muitas cenas, como vocês podem perceber. Nós estamos na cena 5. O ideal seria termos uma leitura, de repente, de todas essas cenas aí. Se vocês tiverem o material, se o professor conseguir pegar o material, tenta disponibilizar para o aluno, certo, Andréia? Eu acho que eu também posso, de repente,
tentar fazer alguma coisa para colocar lá no Insta, para os alunos conseguirem acompanhar a leitura mais a fundo, porque terça-feira a gente finaliza essa aula e eu gostaria que vocês estivessem encaixando tudo bonitinho. Mas dá para entender, dá para ir mais ou menos aí o enredo. Então, reparem que na cena 4 está no slide 9. Coloquem para mim na cena 4, por favor. Então, lá na cena 4, a Pitya falou lá, o trigo venceu a ferocidade do monstro de Guampas. Pronto, era só aquilo. Pedrinho e Emília retiraram-se desapontadíssimos. Então, ela fez o quê? Ela deu uma informação, mas, na verdade, eles tinham que entender. Né? Era quase que um enigma, vamos dizer assim. Né? Então, ela profetizava também. O que é profetizar? Então, ela falava algo que iria acontecer, certo, Andréia? E aí, eles ficaram com aquilo na cabeça. Aí, na cena 5, de novo, a Emília estava lá, e agora, gente? Ao invés de vir com uma resposta clara, me vem com esse quebra-cabeça aí para eu ter que resolver. E aí, eles ficaram lá quebrando a cabeça. E a Emília consegue, eureka! E aí, ela fala, pronto, eu entendi. Repete a palavra trigo 1000 vezes, né? Porque a tia Anastácia era quem? Era a cozinheira, que cozinhava aí de mãos cheias. Inclusive, apareceu em alguma, acho que foi na cena 4 também, da questão dela ser uma cozinheira de mão cheia. E aí a tia Anastácia venceu aí o monstro. E só que ela teve que pensar, que monstro que era esse? O Minotauro, porque era o que tinha chifre para elas. Aí a gente até já coloquei uma imagem do Minotauro na aula que a gente trabalhou, né, Deia? Foi terça-feira. Então, terminamos aí. Aí ele disse que tem lógica, agora precisava saber o quê? Onde morava quem, Andréia? O Minotauro. Minotauro. Então, vamos lá. Onde morava o Minotauro? Aí temos a cena 6. Você começa, Deia? Vamos lá. Foram à procura do homem e souberam que o monstro morava na ilha de Creta. Tinham de partir imediatamente para a ilha de Creta, mas antes era preciso acudir o Visconde. Como arrancá-lo do santuário? Foram os dois para lá e deram várias voltas em redor, paredes altas, sem janelas. Emília, a única abertura é a porta de entrada. Por ela, o Visconde passou e só por ela poderá sair. Se fosse eu, já havia escapado, porque os sacerdotes, volta e meia, abrem a porta para guardar mais dádivas. Fiquemos aqui por dentro. Talvez o Visconde compreenda que o único meio de salvação seja aproveitar-se dos abrimentos de porta e fugir. Então, temos mais uma questão aí. Visconde foi dado lá como uma dádiva, certo, Andréia? E agora eles tinham que resgatar o Visconde. Porque a ideia do Pedrinho era justamente essa na cena 4. A gente entrega o Visconde, depois ele foge. E se o Visconde não foge? Tem que achar a tia Anastácia, agora o Visconde está preso. Porque foi o Visconde que conseguiu esse quebra-cabeça, essa informação aí, esse enigma, certo? Então, vamos lá. Aí, continua. Lê ideia, por favor. Assim fizeram. Ficaram ali de olho na porta, espiando pela fresta cada vez que um sacerdote abria o santuário. Mas nada do Visconde aparecer. Impaciente com a demora, Emília resolveu agir. Emília, vou pregar uma peça no primeiro sacerdote que chegar. Pedrinho, que peça? Emília, você vai ver. Vinha vindo um deles carregando uma pesada estátua de ouro. Assim que abriu a porta do santuário, Emília lançou-se-lhe aos pés como tomada de convulsões. Pôs-se a gritar coisas que ninguém ali entendia. Era na língua do P. Agora eu quero ver. Emília, Fupujapa, Vispon com poder P, Sapaiapa, Apastraspas, Dopo, Sapa. Ai, gente, e por aí vai. Quer arriscada? P ou P não. Gente, quando eu era criança, eu até brincava da língua do P. Agora... Não, o P já está entrando no lugar que não deve. Não, deixa não para vai. lá. Então, ela vai aí, mas deixa essa imagem aí. Tenta ler para mim essa imagem. Tenta entender essa mensagem. Foca lá na Emília. Tentem ler a mensagem que está aí. Acho que está até grandinho, tá? Para ver se vocês conseguem adivinhar o que está escrito. Eles são bem mais rápidos que a gente, né? Então, foi. Agora, vocês vão responder aí na 4 para mim. De acordo com o que você leu até agora, responda as questões a seguir. Para respondê-las, você precisará imaginar algumas cenas, pois a história foi propositalmente interrompida na parte em que Emília fala a língua do P. Aí, é o seguinte,
Será que o Visconde entendeu a mensagem da Emília, Andréia? Você Coitadinha. entenderia? Eu não. A gente já não tinha nem passado da esfinge, né, Andréia? Não, a gente já tinha ficado lá atrás. Né? A gente já tinha ficado lá atrás. Mas vai que, né, de repente alguém ajudasse, a gente passasse da esfinge, passasse do oráculo, da Pítia, aí a gente chegasse aqui e tivesse que salvar o Visconde. Tem a língua do P. Imagina se você fosse o Visconde. Você teria entendido essa mensagem? Por isso que eu falei da mensagem. Eu vou voltar na mensagem, tá? Então, responde para a Pro aí na 4. 2 minutinhos. 1 minuto, vai, gente. O que está querendo dizer aí? Qual foi essa mensagem aí da Emília? 1 minutinho. Voltamos! Temos aí, não temos? Temos alguns A gente aqui. também estava decifrando, tá, gente? A Laura colocou, está falando para Visconde fugir, eu acho. O Leonardo também colocou. Ela falou, fuja Visconde atrás do sacerdote. A Paloma Vamos colocou, ver. sim, fuja Visconde, sai atrás do sacerdote quando... Aí temos o Pro Everton, né? O Pro Everton, e acima do Pro Everton estava a Raíssa, ó. Ah. Sim, ela disse, fuja Visconde, saia pela porta de trás e não esqueça de... É E legal aí porque vocês conseguem até uma parte, ou não deu para escrever, mas, Uhum. gente, é isso aí, E o Pro conseguiram. Everton também, fuja Visconde, saia atrás do sacerdote quando ele vier saindo e não esqueça a maletinha. Boa, Muito Pro. bem, arrasaram. Então, o que ele está dizendo? Sim, a mensagem era, fuja Visconde, saia atrás do sacerdote quando ele vier saindo e não esqueça a maletinha. Provavelmente ele tem entendido. Por quê? Eles convivem, certo, Andréia? Então, talvez essa língua do P seja algo que eles brinquem, que eles conversem entre si. Então, provavelmente ele entendeu. Se ele não fosse entender, ela não usaria a língua do P, porque, na verdade, vamos pensar que também, de certa forma, era um enigma, não era? Ele tinha que decifrar também. E Se o ele não Visconde, soubesse... e o Visconde, ele estava sempre inteirado, né, dos assuntos na Sempre biblioteca, inteirado. então ele já deveria ter visto isso lá. Exatamente. Aí nós temos a 1 e a 2. Vamos deixar aberto? Tem 4 minutinhos, vamos deixar aberto. Será que Visconde... Pode abrir o chat. Será que Visconde conseguiu escapar? Olha, eu já dando a resposta. Esqueci dessa pergunta, acontece, né? E o que aconteceu com o grupo da Emília? A minha opinião foi que sim. Mas a sua opinião pode ser diferente da minha, não pode? Pode. E aí você vai justificar aí. Temos respostas da 1? Não, vamos lá, vamos esperar. Vamos, gente, vamos pensar. E será que alguns Eles estão estão colocando? colocando sim, A Melissa colocou, acho que sim, porque ele é muito Isso, esperto. porque ele é muito esperto. A Laura colocou, conseguir ler também, o que falta é entender. Muitos estão colocando que sim, mas por que vocês acham que sim? E a 2? E agora? O que aconteceu com o grupo da Emília? Porque termina aí. O que aconteceu? O Eduardo não, a Eduarda disse, eles vão correr. Eles vão correr. O Visconde fugiu, na opinião do Pedro. Os sacerdotes foram ver o que aconteceu. A história continua aí. Aí pro Pedro. o Isaac disse, também fugiram com o Visconde. Eles correram do sacerdote, do Isso, João. conseguiram, Guilherme. fugiram. Vocês são otimistas, hein? Eu gosto disso. E a Monique disse, eles pegaram coronavírus. Não, era...
aquelas cidades antigas, antigamente, Monique, ainda não tinha coronavírus, não é só 2020 o coronavírus. E aí o Pedro Henrique colocou na 1, sim, porque ele é inteligente, e 2, eles vão tentar achar a tia Anastácia. Vocês esqueceram da tia Anastácia? É. Porque, né? E a tia Anastácia? Aí, amores, seguinte, temos uma proposta de atividade para vocês. As respostas eram pessoais, realmente, aqui, tá? Então, será que o Visconde conseguiu escapar? Era para vocês levantarem hipóteses. O que será que aconteceu com o grupo da Emília? Também. Lembrando que a gente tem mais uma aula ainda aí. E que tal agora você terminar essa história e continuar a gravação? Eu propus um podcast, um vídeo, que não chegou. Queria muito ver esse vídeo com a família. O podcast chegou, né? Ô, Iago, você podia aproveitar que tem seu primo, seu irmão, sua tia, sua mãe, seu pai, e tentar encenar. Não precisa ser igual, gente, mas parecido. Ou tentar fazer o podcast, tentar gravar a história quando vocês tiverem acesso. Só que aí eu quero a continuação dessa história. Porque essa história termina ali. E a tia Anastácia? Será que realmente ela está sã e salva? Será que ela estava realmente com o Minotauro? O que será que aconteceu com a tia Anastácia? E aí, será que eles conseguiram fugir? Porque também não ficou claro, né, Andréia? Tudo hipótese. Então, eu pretendo aí que vocês me mandem essa atividade. E aproveite as questões da atividade 3 que acabou de fazer e termine aí a sua tarefa, certo? Então, seguinte, amores. Agora vocês têm que avaliar a aula, certo? O chat está aberto. Estamos terminando. Antes de terminar, eu tenho que mandar um beijo para a Nicole Pires, porque a Nicole também faz várias posts. Na Nicole Pires, na verdade, é ela que colocou que estava fazendo um livro. Olha, eu me confundindo. Então tá. A Nicole Pires colocou que estava fazendo um livro e questionou aqui no chat. Se eu terminar, vocês conseguem replicar, ver, postar alguma coisa assim? Vocês leriam? Sim, Nicole. Então, se terminar, manda pra gente, tá bom? A Letícia sempre posta anotações. A Duda Schmidt. O Cauê, ele fez 2 vídeos com charada que eu postei lá no meu Insta. E temos aí um Instagram, CMSP Sexto Ano, que ela posta vários resumos. Então, siga aí para você ficar ligadinho, certo? E agora vocês têm que avaliar a aula, certo? Nossa aula de hoje foi isso. O que você achou da aula? Não tem o QR Code? Já colocou? Então, avalie a aula pelo QR Code e pelo link e coloca no chat aí o que vocês acharam, tá bom, meus amores? Por hoje foi só. Andréia, muito obrigada. Obrigada eu, Dani. E até terça-feira. Terça-feira é um dia especial. Ah, é sim. Então, beijos, até, gente. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.